meus queridos alunos e alunas! Em nossa aula de hoje, vamos continuar o assunto patrimônio cultural. O assunto que nós estamos estudando está no capítulo 2 do livro Mosaico Arte. Vamos concluir a correção da primeira atividade complementar deste capítulo. Nona questão. Os bens que compõem o patrimônio cultural de uma sociedade são incomensuráveis. Inclui os elementos pertencentes à natureza e ao meio ambiente, assim como aqueles referentes ao conhecimento, como as técnicas, o saber e o saber fazer, e os objetos, aos artefatos e as construções feitas a partir do meio ambiente e do saber fazer. No entanto, o patrimônio oficial reúne poucos e escolhidos bens eleitos como preserváveis à posterioridade. Isso quer dizer que a determinação de concepções como nação, história, arte, arquitetura, paisagem, afeição, dentre outras, é que define o que será considerado patrimônio e preservado e o que poderá ser relegado ao esquecimento. Daí a possibilidade de se pensar o patrimônio como representação social, como algo de escolhas que estabelecem relações entre visível e o invisível. Bem, a partir desse texto, nós temos a seguinte questão. Com base nesse texto, qual é o significado de patrimônio? Alternativa correta, letra C. É o conjunto de objetos, lugares e práticas culturais que são considerados bens de valor para o coletivo e tem sua importância reconhecida pela sociedade e pelo Estado. Ora, patrimônio ou patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que são reconhecidos de acordo com sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma região. Aí estamos nos referindo ao país, às localidades ou comunidades. E adquirem um valor único e de durabilidade representativa, simbólica, material. Assim, de acordo com sua particularidade e significativa forma de expressão cultural, é classificada como patrimônio cultural, determinando-se sua salvaguarda, sua proteção, para garantir a continuidade e preservação, com a intenção de assegurar para as gerações futuras conhecerem seu passado, suas tradições, sua história, os costumes, a cultura e a identidade de seu povo. Vamos para a 10ª questão. Qual figura abaixo retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo? Bem, nós temos aqui 4 figuras. A figura 1, Cristo Redentor, da cidade do Rio de Janeiro. A figura 2, Boi Bumbá. A figura 3, Cataratas do Rio Iguaçu. A figura 4, Esfinge de Gizé, no Egito. Mas a alternativa correta é B, figura 2, Boi Bumbá. Bem, o Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro e a Esfinge de Gizé, no Egito, fazem parte do patrimônio cultural material da humanidade. Já as cataratas do Rio Iguaçu é considerado um patrimônio natural brasileiro.
E a tradicional celebração da região nordeste do Brasil, o Bumba Meu Boi do Maranhão, foi escolhido como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Enraizado no catolicismo popular, o Bumba Meu Boi envolve a devoção aos santos juninos, São João, São Pedro e São Marçal. Mas os cultos religiosos afro-brasileiros do Maranhão, como o tambor de mina e o terecô, também estão presentes na celebração. Segundo a tradição, o sincretismo ocorre entre os santos juninos e os orixás, vundus e os encantados, que requisitam um boi como obrigação espiritual. 11ª questão. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. A capoeira e o samba foram marginalizados e criminalizados ao longo da história. Houve leis que proibiam a execução do samba e a prática da capoeira em locais públicos. Nas primeiras décadas do século XX, caminhar pelas ruas com instrumento musical como violão, pandeiro ou berimbau poderia levar uma pessoa a ser presa, especialmente se ela fosse negra e estivesse vestida com traje de capoeirista ou sambista. Durante o governo de Getúlio Vargas, em 1930 a 1945, o reconhecimento da cultura afro-brasileira foi usado como estratégia para conciliar conflitos sociais e estimular a integração cultural do país. Por meio de programas que divulgavam samba na Rádio Nacional, controlada pelo Estado, o gênero passou a ser mais aceito pela sociedade. Anos depois, com o mesmo propósito, Vargas reconheceu a capoeira como único esporte realmente brasileiro durante uma apresentação do mestre Bimba. Hoje, o samba e a capoeira são considerados patrimônio cultural imaterial no Brasil. São fontes de expressão e resistência do povo às violências da colonização e das desigualdades estruturadas de nosso país. Bem, mas a pergunta é a seguinte: por que você acha que o samba e a capoeira sofreram perseguição das autoridades até meados do século XX? Essa questão é pessoal. Então quero dizer que respeito qualquer opinião. Penso que o samba e a capoeira sofreram perseguição das autoridades até meados do século XX por serem manifestações artísticas que se originaram da cultura afro-brasileira, sabendo que sempre tivemos uma sociedade muito racista. Tais manifestações acabaram sendo vistas com maus olhos de racismo. Um exemplo é o uso de apelidos pelos capoeiristas, prática comum até hoje nas rodas de capoeira. Tem sua origem ligada a um artifício usado para preservar a identidade dos participantes e evitar problemas com a polícia. Esse costume antigo pode ser encarado hoje como uma marca da relação de tensão vivida entre os capoeiristas e as autoridades. 12ª questão. Por que você acha que samba e capoeira foram proibidos no passado, se são preservados nos dias atuais? Questão pessoal. Como nós vimos nessa aula, a capoeira e o samba há mais de 100 anos foram marginalizados e criminalizados entre as classes menos abastadas, envolto em um preconceito social baseado em questões morais
que por vezes nada tem a ver com a qualidade ou prestígio. Hoje, o samba e a capoeira são considerados patrimônio cultural imaterial no Brasil, porque são formas de expressão e resistência do povo às violências da colonização e das desigualdades estruturais de nosso país. 13ª questão. Na sua opinião, que gêneros musicais sofrem preconceito atualmente por parte dos setores da sociedade? Essa é mais uma questão pessoal. Então, vou dar a minha opinião. Atualmente, o funk e o tecnobrega hoje despontam como vanguardas musicais no exterior, enquanto lutam para ser aceitos e sofrem muito preconceito no Brasil. Sem falar no rap, que normalmente tem muita influência de pessoas da periferia e normalmente de pele negra. Também sofre bastante preconceito no Brasil e no exterior são prestigiados. Como exemplo, temos o grupo musical paraense Gangue do Eletro, que levou sua mistura rítmica ao conceituado Festival de Cultura e Tecnologia FXSW dos Estados Unidos, que é um evento anual muito importante, tanto no cenário de música e cultura alternativa, quanto na indústria da inovação e tecnologia. 14ª questão. No estado do Pará, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, há festividades do glorioso São Sebastião, o carimbó, os modos de fazer cuias do Baixo Amazonas são reconhecidos como patrimônio cultural imaterial do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Sobre o patrimônio cultural imaterial, analise as alternativas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é letra C. FVVV. A primeira é falsa e as 3 alternativas são verdadeiras. Bem, a única afirmação falsa é a que diz que o patrimônio imaterial é formado por bens imateriais como edificações históricas, obras de arte e acervo de imagens. Bem, é claro que vocês sabem que patrimônio imaterial são aqueles que diz respeito às práticas sociais que se manifestam em saberes, celebrações e formas de expressão vivas, como música e dança, por exemplo. Então, as edificações históricas, obras de arte e acervo de imagens pertencem ao patrimônio material. As outras alternativas estão corretas, portanto, são todas verdadeiras. 15ª questão. Como você classificaria os patrimônios culturais apresentados abaixo? Quais são patrimônio material e quais são patrimônio imaterial? Bem, aí nós temos o mercado do ver-o-peso, patrimônio cultural material. Filho de Nossa Senhora de Nazaré, patrimônio cultural imaterial. Carimbó, patrimônio cultural imaterial. Teatro da Paz, patrimônio cultural material. Coleção arqueológica e etnográfica do Museu Emílio Guilde, patrimônio cultural material. Aqui não tem muito o que comentar. O mercado do ver-o-peso, o Teatro da Paz e a coleção arqueológica e etnográfica do Museu Emílio Guilde são patrimônios de categoria material,
porque são formados por bens materiais como edificações históricas e sítios arqueológicos. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré e o Carimbó são catalogados como patrimônios imateriais, que são aqueles que diz respeito às práticas sociais que se manifestam em saberes, celebrações e formas de expressão vivas, como a música e a dança. 16ª questão. O estado do Pará possui um riquíssimo patrimônio arqueológico, com destaque a coleção arqueológica e etnográfica do Museu Emílio Guild, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Essas peças arqueológicas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo IPAM, porque reúnem um conjunto de... A alternativa correta, a letra A, objetos arqueológico e etnográfico. O IPAM é o órgão público responsável pela preservação do nosso patrimônio histórico e artístico, materializado em práticas de representações que podem ser recuperadas por meio de escavações, objetos arqueológicos e etnográficos, que nos ajudam na compreensão de como se organizavam e viviam as pessoas em uma determinada sociedade. É isso aí, meus queridos. Concluímos a correção da atividade do 2º capítulo. Agora corrijam o que vocês erraram e postem nos comentários. Lembre-se que vocês estão sendo avaliados. Então vamos participar das aulas, vamos fazer as atividades. Na próxima aula já iremos começar o assunto novo, diálogo com o passado, do 3º capítulo, ok? É isso aí. Fui!